Olá, tudo bem? Extraordinária noite para você, extraordinária sexta-feira. E se você estiver vendo durante o dia, extraordinário dia para você. Que bom que você tá aqui, que maravilha! Sexta-feira, sextou! Vamos falar sobre um tema hoje super importante que acontece com as mulheres, que é como conciliar a maternidade, os filhos e a criação dos filhos com a vida profissional. Se por acaso já passou por isso, tem essa dificuldade, tá passando, traz aqui pra gente as suas ideias, né, os seus comentários, as suas dúvidas, pra gente poder fazer uma live assim, show! Inclusive, a live de quarta-feira com a doutora Érica, gente, olha, nós falamos sobre transição de carreira, como fazer essa transição, como saber o momento certo. E aí, ao longo da live, nós fomos trazendo assuntos, por exemplo, sobre empreendedorismo, a importância das redes sociais, a importância de você se preparar, como que são os atendimentos, né? Quem trabalha com atendimentos, como que funciona essa pegada dos atendimentos, como que funciona a administração de um escritório, a administração de uma empresa. Então, assim, a importância das parcerias. Essa live, gente, transição de carreira com a doutora Érica, tá assim, imperdível, tá? Aqui no meu feed, nos Reels. Vale a pena você assistir, sabe? Coloca no carro, tá lá limpando o carro, tá fazendo qualquer coisa, coloca a live, vai ouvindo que assim, ao longo da live eu vou trazendo muitas informações, eu vou pegando todo o meu conhecimento, eu também vou dando meus pitacos aqui, né? Na live eu convido as pessoas, é só uma mentirinha, sabe? É só pra ele estar aqui, mas, né? Aí eu vou dando meus pitacos também e assim a live vai ficando bastante rica, né? As pessoas trazem o conhecimento delas, a linguagem delas, eu vou trazendo também o meu conhecimento, as minhas experiências. E é muito bacana, né? Como que a gente vai fazendo com que as coisas, né, vão ficando bacana. Vai ficando um assunto bem legal, tá? Nós estamos, inclusive, na fase, né? O Sol ainda está em Câncer. E Câncer é família. Você é de Câncer? Tem alguém de Câncer aqui? Escreve aqui pra mim. Tem alguém aqui participando da live? Já tem um monte de gente, olha que legal. A Ju já pediu para entrar, já vou aqui eu te autorizar, Ju, né? Oi, Carla, tudo bem, querida? Quanto tempo? Seja bem-vinda. A Carla é mãe, que maravilha. Hoje, como conciliar, cara, a vida profissional com a maternidade. Você também passa por isso, né? Então, você vai poder nos ajudar bastante aí com seus comentários. E nós aqui estamos fazendo, aqui na página, fazendo assim, um período de várias lives. Eu coloquei uma enquete. O que você gosta aqui na página? O pessoal falou assim, eu gosto quando você traz convidados. Foi assim, a enquete foi o assunto que mais teve votação. Então, quem mandou você pedir? Agora aguenta! Vamos lá, dia 20/7, olha que tema super legal. Outro drama da mulher. Fome real ou emocional? Como saber? Você sabe a hora que você tá com fome, se é fome de verdade ou se é, sei lá, às vezes alguma frustração, alguma chateação aí, precisa mandar prazer, ou tá se sentindo sozinha, tá se sentindo chateada, aí assim, é como se esquentasse lá, né? Sabe, aquela coisinha do quentinho dentro, aí come alguma coisa, geralmente, né, com muita gordura, geralmente aí com mais calorias, muito carboidrato. Nós vamos discutir esse assunto. É a próxima live, dia 20/7, que vai ser na próxima quinta-feira, com a médica a doutora Marina Facchini, uma pessoa super bacana. A página dela tem 15 mil convidados, não, como é que fala? 15 mil seguidores, exato. E ela, assim, muito atuante nesse meio, tem muita experiência, tem clínica, então ela trará excelentes informações. No dia 24/7, a Cristina Seidio, ela vai falar pra gente sobre constelação familiar. Ela tem muita experiência em atendimento de constelação familiar, ela mora lá no Sul. Dia 31/7, a Márcia Maria, como resgatar a felicidade. Ela é acupunturista, uma pessoa maravilhosa, linda, adora a Márcia, vocês vão adorar a Márcia também. E a Mariana Galupo, no dia 12 de agosto, vai falar sobre a experiência de viver em Portugal. Uma brasileira que saiu daqui e vive há 12 anos em Portugal, tem família lá. Então, a Mariana, ela vai trazer pra gente como que é essa experiência, né? Essa mudança de país e viver com família, a diferença de cultura, a diferença de alimentação, sim, né? Toda uma situação aí diferente. Também o Rafael hoje confirmou, vai participar aqui da live.
Ele é hipnoterapeuta, ele trabalha com ansiedade, com depressão. Estamos alinhando aí o tema, mas já está confirmada a participação agora em agosto do Rafael. E também o André Lima. O André vai falar sobre transcendência. A gente também estamos aí pensando no tema, mas é uma pessoa super bacana, que tem um conhecimento incrível, né? Trabalhou em empresa corporativa há mais de 30 anos, traz muita vivência, né? Trabalhava com equipes, com gestão de pessoas, então ele tem bastante, inclusive tá aqui na live. Oi, André, tudo bem? Já tô falando aqui de você, da nossa live. Me pegou no flagra. Então ele tem muita experiência em gestão de empresas, em pessoas, e aí nós estamos alinhando o tema para trazer agora em agosto. É isso, eu vou aceitar aqui a Ju. E vocês vão perguntando aqui, né, sobre a questão. Vamos receber com bastante carinho a Ju. Vamos lá. Ju. Carmen, quando é que você vai fazer live com o tarô? A hora que vocês pedirem. Ninguém mais pediu. Vocês não querem mais? Cadê meu tarô aqui? Vocês não querem mais que eu traga tarô? Ju! Oi! Linda! Uau! Ai, obrigada! Bem-vinda, Ju! Bem-vinda! Obrigada. Quero agradecer imensamente, né, pela oportunidade. E boa noite a todos, né, gente? Espero que essa live de hoje a gente consiga ajudar, né? As mães, os pais também, né? Que pode ter papai aí presente. Então, vamos aí. Maravilha, maravilha. Não, com certeza a live ela sempre traz alguma coisa, né? Às vezes uma fala, às vezes a gente assiste 1 hora e tem uma fala lá, uma frase que desbloqueia a gente, muda a vida, né? E você é Sim. mãe, você tem muito conhecimento, com certeza teremos aqui bons momentos. Mas se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Juliana, né? Sou casada, tenho uma neném de 2 anos, a Helena. E é assim, a maternidade, ela mudou a minha vida, né? Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito assim, de trabalhar naquela loucura toda. Sempre trabalhei na área da saúde. Então, assim, era muito louco. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado. E aí, quando a Helena chegou, tudo mudou. Que aí eu tive que tomar uma decisão muito séria na minha vida, né? Então, para eu poder contar essa decisão, eu vou ter que contar toda a minha trajetória assim, profissional, né? Eu sou formada em técnica de estética, sou biomédica formada também, sou especializada em imaginologia e estou terminando minha pós-graduação em biomedicina estética, porque eu quero também atuar com procedimentos injetáveis, né? E antes de eu ter a Helena, eu trabalhava num laboratório, antes da pandemia, né? Eu trabalhava num laboratório de análises clínicas. Assim que eu saí da graduação, eu já entrei nesse laboratório. E lá eu fui fazer minha primeira pós-graduação em imaginologia, tive minhas experiências lá, veio a pandemia e eu engravidei. Caramba! Aí muita gente fala assim, o que você fez na pandemia? Eu falei assim, eu fiz filho. Produziu, diz que na pandemia ninguém produz nada. Produz. Pois é, produzi. E assim, na estética, eu atendia. Só que assim, como eu sempre trabalhei CLT, então eu sempre me senti muito segura no CLT, né? Tem as seguranças, né? E aí eu nunca quis, assim, empreender, largar tudo e falar assim, eu vou para estética. Então, eu atendi, assim, pessoas conhecidas, amigas, os familiares, nunca levei muito a sério em questão para a profissão, né? Então, eu sempre fui trabalhando ali no CLT. E aí, quando eu engravidei, Carmen, quando chegou quando eu estava com o 6º mês de gestação, aí me bateu o sentimento de culpa. Não sentimento, não sentimento de culpa de ter engravidado, de maneira alguma. Mas assim, com quem que eu ia deixar meu neném? Tá.
né? E aí eu comecei a pensar, e eu falei assim, eu entrava muito cedo nesse laboratório, eu tinha uma rotina assim, eu entrava muito cedo. Tinha dia que às vezes eu entrava às 6 horas da manhã, 6h30. Então, assim, pra gente que tem um bebezinho muito novinho, então, para deixar em escolinha, eu fiquei muito insegura, muito. E aí eu comecei a ter aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de preocupação. E agora o que que eu faço, né? E aí eu fui pensando em planos B. Plano B, plano C. E fui pensando, conversei muito com meu esposo. A Helena nasceu, passei minha Calma aí. licença Tudo maternidade. isso que você estava sentindo, você estava grávida? Todos esses Tá? sentimentos? Posso fazer uma observação? Pode. Olha que interessante, né? O que que acontece? Eu estou trabalhando com a hipnoterapia, e mesmo aqui no meu trabalho, né, tem hipnoterapeutas aqui mesmo na live, pode até nos ajudar. Olha que interessante, você me disse uma coisa muito interessante. Em nenhum momento eu tive dúvida em relação à minha filha, mas eu senti culpada de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, que eu precisaria, né, estava trabalhando, como que seria, como que eu ia lidar com toda essa transição, que é Sim, totalmente normal. Mamãe que não sim. pensar isso, né, É, vida louca, né? é, Louca, mãe louca, é normal passar tudo isso, né? Só que o isso. bebê, ele registra esse sentimento. E às vezes esse bebê, o que que acontece? Ele registra e não é o que nos acontece, é como a gente interpreta o que acontece. Então, às vezes esse bebê, Sim, essa pessoa, ela se torna lá 15, 20 anos, ela vai se sentir às vezes uma culpa, às vezes uma insegurança, às vezes uma questão ruim dentro dela. Quando a gente vai trabalhar esses aspectos, está lá. E não era a mãe. O que eu quero deixar, Ju, bem claro isso aqui para todas as pessoas que estão aqui na live. Se você às vezes sente isso, poxa, minha mãe não foi bacana, minha mãe não foi legal, sabe? Às vezes, minha mãe não me queria, qualquer coisa nesse sentido. Ressignifica isso. Você quer ser sim. feliz? Ressignifica. Olha de forma diferente. Isso só vai te libertar. Porque olha que depoimento bacana. Eu me sentia É, culpada. e olha, eu Existe o não, e olha que sentimento. interessante. E olha que interessante, eu não sabia sobre essa questão. Não sabia? Então, muito Não, interessante. Exato, porque assim, mesmo que você tenha ali se sentido culpada, e é bem legal a gente estar fazendo essa live, Ju, porque ela é novinha, o que que acontece? Agora você vai reforçar, ela não tem 3 anos ainda, você vai não. reforçar nela o tempo todo, mamãe te ama, mamãe ficou muito feliz quando você nasceu. Eu fiquei preocupada como que eu ia te cuidar, porque eu te gosto tanto, você é tão importante para minha vida que eu queria acertar, que eu quero acertar, eu quero fazer o meu melhor. Então na Sim, hora eu fiquei meio assim, mas olha, eu fiquei super feliz. Você vai falando isso, então assim, ela vai sentindo essa nutrição. Então lá na frente, e, quando ela pensar, ai, minha mãe não me queria, ela fala, não, não, minha mãe ficou chateada mesmo, mas foi por uma outra situação. Desculpa aí é. te cortar, Ah, continua. não, imagina, o sentimento de culpa mesmo que eu senti foi pela questão assim, puxa vida, e agora com quem que eu vou deixar meu bebê, né? Eu tenho a minha mãe, mas assim, a minha mãe também eu não acho justo também deixar tudo com ela. Ela já criou os 2 filhos dela, então tá na hora, né, dela curtir a vida dela, né? Então eu fiquei muito preocupada, eu não queria colocar assim numa escolinha, porque a Helena tinha 4 meses, Nossa, né? Então, dói. assim, o coração ficou muito apertadinho. E aí eu conversei muito com meu esposo. Eu falei assim: olha, eu não tô preparada para voltar, eu não quero voltar, eu não quero largar ela, né? Claro. E aí ele comentou comigo: amor, você tem formação em estética, por que, que você não vai para esse ramo? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, verdade, né? Eu falei assim, mas eu vou ter que empreender, né? E bateu um pouco aquela insegurança. Aí ele falou assim, para você saber, você vai ter que tentar. Aí eu falei assim, então beleza, então vamos embora, né? Então eu pensei muito. Aí quando deu tempo do término da minha licença maternidade, eu falei assim, ok, vou para cima, seja que se Deus quiser, Sim, olha que né? Vou pra cima. coragem, quanto É. desafio ao mesmo tempo. E nesse lugar eu tinha 3 anos Aham. de, de, Caramba. de, de casa, né? Que Aham. fala, 3 anos. É. E aí eu fui lá, fui com a Helena no colo,
E eu falei assim, ó, tô aqui, minha cartinha de demissão. E o meu motivo. E Carmen, quando eu saí de lá, eu senti um alívio enorme. Um alívio, sabe? E aí o combinado seria o quê? Entre eu e meu esposo. Você fica em casa, né? Cuida da Helena até 1 ano. E aí, quando ela tiver mais de 1 aninho, a gente coloca ela na escolinha, né? Só que aí eu tava já pensando em questão de ir pra estética. Eu falei assim, mas não sei se vai dar certo, né? Tudo. Ele falou assim, vai pra cima. E eu falei assim, tá, e eu vou começar por onde? Porque assim, eu vou ser bem sincera. Eu não tinha cartela de clientes. Eu também não queria ir já meter as caras e alugar um espaço para mim, porque, né, para você manter, você tem que ter uma, né? E eu falei assim, por onde que eu vou começar? E eu comecei a orar muito para Deus, sabe? Eu tenho muita fé em Deus. E aí eu orei, coloquei meus dois joelhos no chão e falei assim, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me mostra. Como que eu vou fazer? Aí eu me dei um insight. Ele falou assim, começa dentro do quarto da Helena. Eu tô fazendo a live aqui hoje no quarto dela, tá, gente? Então, esses versículos. Mas é um lugar muito especial para mim, porque foi um lugar que eu tive a oportunidade de recomeçar. Porque, assim, tudo bem, eu queria ser muito mãe, era o meu sonho, gente, é o meu sonho ser mãe. Graças a Deus, Deus me deu uma filha linda, perfeita, maravilhosa. Só que eu também não queria deixar de ser a profissional, né? Nós, mulheres, a gente sente muito também. Às vezes a gente fica só naquela coisa de mãe, esposa, e a gente vai se deixando de lado. E aí começa a bater meio que a deprê, né? Falo assim, puxa, não posso, né? Então, assim, graças a Deus, eu tive o apoio muito da minha família, tive o apoio do meu esposo, ele sempre tá aí me apoiando nas minhas loucuras, inclusive ele tá aí, assistindo a live. Bem-vindo, como que é o nome dele? O Bruno Arruda. Bem-vindo. Tive apoio muito da minha mãe e do meu irmão, né? O meu pai, eu tive o apoio dele, mas no lado espiritual, que infelizmente ele não tá aqui mais entre nós, né? E aí eu fui atendendo aqui no quarto da Helena, e era muito engraçado, porque a minha maca, aqui o berço da Helena, né? A maca era aqui. Uau. Então, eu estava atendendo algumas pessoas, a Helena tinha 6, 7 meses, ela já estava começando a se apoiar no bercinho, ela ficava apoiadinha e olhando para mim, eu atendendo. Gente! Que lindo! Carmen, tá vendo essa cômoda aqui? Sim, tô. Eu apoiava meus produtos aqui. Eu apoiava meus produtos aqui. Então, meus produtos de limpeza de pele, de massagem, eu apoiava tudo aqui. Então, foi aqui que eu comecei. Então, assim... Só um parênteses, sabe que eu tô emocionada? Porque, assim, você tá fazendo o mesmo que a Erika fez quarta-feira. Como vocês são transparentes, né? Não tem caras e bocas. O dia que... Não. Porque eu... Carmen, eu atendi aqui, ó. Eu colocava os produtos na maca, né? Que transparência, que a vida como ela é. Que bonito. Obrigada pela confiança. Mas é um prazer. Nossa, é um prazer. Então, assim, eu falo isso porque o lado de empreender, de ser mãe, gente, independente, tá? Se você vai empreender ou se você trabalha para alguém, é muito desafiador. É muito desafiador. Eu tive que ter uma decisão muito difícil na minha vida. Tipo, largar um emprego que eu já estava segura para o incerto, né? E graças a Deus tá dando certo. E assim, eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Pronto, fechou. Eu sou apaixonada. Fechou. E eu falo assim, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Porque eu realmente me encontrei. Caramba! E não pode deixar isso de lado. Não, eu sempre trabalhei na área da saúde.
eu amo cuidar do próximo. Amo. Só que, assim, a área da saúde, às vezes, é muito exaustiva, Sim, sabe? Se você trabalha cuidar num do outro. hospital, num laboratório, chega uma hora que a gente... Questão de energia, tá, gente? Eu acredito muito nessas coisas, assim, de energia. Então, às vezes, a gente ficava muito carregado, muito sobrecarregado. A gente atende inúmeras pessoas, né? E aí, quando as pessoas também estão com problema de saúde, fica um pouco mais carregado, é normal, né? E eu sou muito esponjinha, tá? Então, eu fico, aí eu começo a absorver tudo. E aí, quando eu fui para a área da beleza, né, da área da estética, tudo, é muito gratificante. Muito. Muito, porque assim, eu trabalho com vidas, né? Eu trabalho com vidas, eu tenho um respeito enorme por cada pessoa que entra lá no meu estúdio, porque é um ser humano, eu tenho uma responsabilidade enorme por ele, né? E assim, eu me sinto tão feliz quando eu começo a ver os feedbacks, sabe? Puxa, eu tô me sentindo muito melhor. Nossa, minha pele tá assim, tá muito melhor. É muito bom, é muito gratificante. E graças a Deus, Deus me deu um empurrãozinho e falou assim: vai, minha filha, vai que Vai ser feliz. vai dar certo. Você falou algumas coisas muito interessantes, né, que eu fui anotando, porque assim, às vezes a mulher, ela fala assim, não, eu vou cuidar da minha filha, né, eu vou cuidar dos meus filhos. Só que no fundo, existe esse chamado para a vida profissional, né? Você Sim. quer mais, você falou assim, eu amo pessoas, eu quero cuidar de pessoas. Então, esse eu quero cuidar das pessoas, até agora em nenhum momento você falou dinheiro. Então, assim, é um chamado, né? Você sabe que o dinheiro vai ser consequência disso. O que você quer, Isso. né? Você quer cuidar de pessoas, você quer estar ali com o outro, com o ser humano. Você deu um depoimento lindíssimo agora. Então, isso é de alma. E quando a pessoa não olha para isso, quando a mãe não olha para isso, o que vai acontecer? Ela vai cobrar depois do filho, sem perceber, ela vai cobrar do filho. Isso. Então, ela vai jogar, às vezes, no filho, ela vai falar assim, por que você não vai ser médico? Na verdade, se eu quero cuidar do outro, é dela. Por que você não vai ser médico? Porque, sabe, ela vai querer se compensar de uma certa forma. Gente, pelo amor de Deus, não estou aqui criticando a mãe, eu sou mãe. Nossa, socorro! Né? Eu sou mãe, a Ju aí tá contando, eu tô lembrando aqui, também criei meus filhos, também levava meus filhos, eu trabalhava com o tarô, levava meus filhos pro local que eu trabalhava e ficava tentando fazer com que eles não me atrapalhassem, porque eles já eram grandinhos, né? A sua menina ainda ficava ali, né? E eu, né? Porque eles ficavam curiosos, né? A carta, queria ver, a pessoa, eu, né? Trabalhei aqui em casa também durante alguns anos, eu deixava eles aqui num quarto trancado, não podia fazer barulho, eu deixava eles lá dentro do quarto, colocava comida e falava, enquanto eu estiver atendendo a pessoa, vocês não saem daqui. Olha o que eu fazia com os meus filhos, vocês não saem daqui. Ali tinha água, tinha comida, eu achava que só precisava de água e comida, né? Parece bicho, né? Tratei, ai, que horror, né? Gente, socorro, vou ser processada, né? Mas como aí, sobreviver. Não, vocês não saem pra nada, não me faça barulho que eu tô atendendo, né? Às vezes eu ficava agoniada que a consulta começava a demorar, falando, gente, eles precisam ir no banheiro, eles precisam... Ou seja, eu falava, gente, eu preciso soltar meus filhos, né? Preciso levar o cachorrinho pra passear. Mas... Ou seja, você tá falando de coisas que a gente passa, só que é o chamado maior, né? A gente tem o chamado maior e hoje, por exemplo, não vou cobrar nada deles porque fiz a profissão, né? Eles que devem estar fazendo terapia com relação a mim, mas... mas pelo menos eu não tenho essa cobrança deles me realizarem porque fui fazendo isso, né? Sim, claro, com certeza. E eu vou te falar, você comentou que você deixava eles no quarto, né? E eu vou te falar, não é fácil, porque, né, eles ficam curiosos. Sim. E assim, aí a gente entra na questão da rede de apoio. Show. Né, gente? Então, assim, eu falo, graças a Deus, eu tenho minha mãe, que, gente, a minha mãe é um anjo na minha vida. Olha, é sério, eu só tenho que agradecer. Eu sempre falo para ela, eu falo assim, mãe, eu agradeço a você pelo o momento que você me aceitou
me aceitou no teu ventre e agradeço a você cuidar sempre da gente, porque eu casei e ela ainda cuida da gente. Então, assim, ela é minha rede de apoio. O meu marido também é minha rede de apoio. Inclusive, ele tá com a Helena nesse momento. Entendi. Entendi. Mas, gente, tem que ter. E, assim, nós sabemos que na sociedade tem muitas mães solo. Sim. E como é difícil, gente. Sério. Eu fico imaginando assim, graças a Deus, eu fui, né? Eu tenho a minha rede de apoio, mas e quem não tem? Tem que se virar nos 30, né? Então, por exemplo, a gente deixa, por exemplo, tem gente que fala, ai, mas sei lá, deixa o filho, vamos supor, ai, ali no celular, né? Ou faz isso. Gente, vocês não sabem onde o sapato aperta, né? Porque não é fácil. Então, assim, quem tem rede de apoio, olha, é sortudo, eu falo. Porque é tudo. Essa rede de apoio a gente pode ir criando também, né? Porque o que acontece? Conforme a gente vai fazendo para as pessoas, a gente também vai recebendo, né? Então, uma das maiores humildades que a gente pode ter quando a gente tem filhos pequenos, tudo, é fazer amizade com a vizinha, sabe? Ai, com certeza. Eu moro aqui numa rua que as vizinhas são super amigas. Aí, de vez em quando, eu vejo filhos de um com a outra, filhos do... Sabe? Elas vão se ajudando, assim. E a gente que está nessa situação precisa ter a humildade. Não dá... Primeira coisa, Ju, não dá, esquece para você viver sozinho. Você vai precisar, não dá, né? E aí fazer para você receber também. Sim, não dá. Tem que ter rede de apoio. Se você vai procurando, ou tenta, tipo, ou tem a escolinha, né? Ou tem familiares, mas tente não dar conta de tudo, porque você não vai dar. Tem gente que chega em mim e fala assim, tem gente que chega assim em mim, Carmen, e fala assim, Ju, como que você dá conta de casa, de trabalho, de estudo, de ser esposa? E eu falo assim, quem disse que eu dou conta? A gente não dá. Eu não dou conta, não. Gente, levando, né? Não dou conta. Eu tô sendo bem sincera. Tem hora que você chega lá na minha lavanderia, tá um mundaréu de roupa. E aí eu vou delegando. Por exemplo, normalmente, né, na estética a gente trabalha muito, eu trabalho muito, sexta e sábado são os dias mais concorridos, né? E o meu esposo, ele de sábado, ele tá de folga. Então, ele que fica com a Helena, e aí eu vou delegando para ele. Eu falo assim, olha, amor, faz isso, faz aquilo, coloca uma roupa na máquina, sabe? Vou delegando, porque tem que ter, gente. A gente não dá conta de tudo. Se a gente começar a querer abraçar o mundo, o nosso emocional vai, para baixo, porque a gente vai começar a se frustrar e aí não vai dar certo. Então a gente tem que ter a humildade mesmo de pedir ajuda. Se você não tem nenhum familiar, peça ajuda para uma amiga, para uma prima, para o vizinho. Pessoas que você confia, né? Mas peça, não dê conta de tudo, não, porque não dá não, viu? E aí, é uma loucura. Às vezes a gente vai parar a coisa errada. Fala assim, bom, porque filho não dá pra você jogar fora, né? Então o que acontece? É mais fácil parar o trabalho, né? Só que daí você volta para casa, você vai para casa, você para o trabalho e você vai estar brava, você vai estar revoltada, você ficar ali o tempo todo com a criança também não é fácil, né? A criança não dá para desligar e pôr dentro do armário, né? Tem vida própria criança, né? Você dá uma coisa, ele quer a outra, né? Eles são criança egoísta, ela quer, é o tempo todo dela, ela tá em formação, então assim, eles têm muita atenção, né? Então você ficar ali 24 horas também com ela, isso dá um cansaço muito grande para a mãe, né? Então, dá sim. O que acontece? Chega uma hora, você fazer isso 1, 2 dias, gente, é lindo, maravilhoso, no mundo de conto de rosas. 7 dias por semana, 30 dias por mês. Às vezes a criança não dorme à noite, você fica sem dormir, não sei o quê, tal. Então, isso vai pegando, né? E aí a gente vai ficando brava, a gente vai ficando chateada, às vezes vai descontando na criança. Não está descontando na criança porque ela é a responsável, está descontando porque a gente não está sabendo lidar com isso. É isso mesmo. No começo, quando a Helena era menorzinha, né? Eu ficava muito preocupada, porque eu falei assim, nossa, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Aí chegou uma hora que minha mãe falou assim, filha,
você não vai dar conta de tudo. E tudo bem. Tá tudo Ela falou bem. assim, tudo bem, para de se cobrar. Ela falou assim, a prioridade é a Helena. Ela falava para mim. Ela, né, ela falou assim, a prioridade é a Helena. Então, assim, vai ter dia que você vai ficar, minha filha, de coque no cabelo, mal vai escovar os dentes. E tudo bem. E tudo bem. Então, assim, ela foi muito realista comigo, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que romantizam a maternidade. Gente, a maternidade é lindo. É muito, eu falo assim, é uma Dura loucura, muito. né? Porque a mesma coisa é linda e a mesma coisa é uma loucura, Dura muito. Dura muito. né? Então, assim, não se cobrem, sabe? Tem muitas mães que se cobram muito. Eu mesmo, gente, sério, eu vou falar a verdade. Às vezes eu me cobro muito, sabe? Aí sabe quem me traz pra realidade? Meu marido. Eu vou assim, Então, esse, amor, para de divulgar esse marido aí. Começa a falar uns não, defeitos dele aí gente, que eu já tô querendo conhecer. não, gente, é porque assim, ai, gente, é sério, ele é um amor. Para de Ele propaganda. ele é um companheirão. E ele que me traz pra Que realidade, bom, que bom, que bom. né? Porque às vezes a gente se cobra muito, né? Tudo. E aí eu falo assim, puxa vida. Ele viu. E aí tem que ter alguém para trazer a gente para a realidade, porque senão a gente surta. Surda. Mas se Senão a gente. você tem essa equipe de apoio, é sinal também que tem merecimento, né? Você tem essa abertura para aceitar. Ju, quando eu tive meu primeiro filho, eu queria criar sozinha. Eu tive a rede de apoio no meu primeiro filho. Mas eu tinha uma característica, né? Eu ia no pediatra, o pediatra falava para fazer de um jeito, lá do jeito, eu queria fazer do jeito do pediatra. Chegava em casa, minha mãe queria fazer totalmente diferente, né? E aí eu dizia que os métodos dela eram velhos, não sei o quê. Eu queria cuidar sozinha. Eu tive muita rede de apoio quando foi meu filho. Eu queria cuidar dele sozinho. Eu afastava as pessoas, né? Eu Sim. afastava as pessoas. E aí eu senti isso quando veio a minha filha, porque minha mãe já não estava junto de mim. E aí eu já não tinha mais essa rede de apoio. O universo falou assim, agora eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar. E aí eu brinco, né? Que o primeiro filho eu fiz assim, o segundo eu tava dando, né? Porque você não aguenta, né? O primeiro eu queria cuidar do meu jeito, o segundo só da pessoa ficar com ela, não era o segundo só. Ai, toma, toma. Não precisa dar banho, tá tudo bem, fica com ela, só deixa aprontar nada, né? Então, assim, é a importância, a gente acha aquilo que você falou, acha que vai dar conta, a gente não dá conta, e a importância da gente estar aberto também para receber essa ajuda, né? Sim. Muito importante mesmo. A gente não pode ter o orgulho, né? Eu sei que quando o bebê nasce, tem muitas mulheres que têm aquele sentimento tipo um sentimento de leoa, né? Tipo assim, ai, não deixa ninguém chegar perto, Eu né? tive Tudo. com o meu primeiro filho. A minha mãe pensou que eu ia ter, sabia? Sério? Mas eu não. Ai, obrigada por compartilhar comigo, para não me deixar tão sozinha nesse sentimento tão Não, a triste. minha mãe, ela falou assim, ai, pensei... Minha mãe falava assim, não só ela, mas muita gente falava assim, quando eu tava grávida. Ai, você não vai deixar ninguém chegar perto da Helena. Aí eu só quietinha, né? Eu falo assim, se eu precisar, eu vou chamar. Que bom, que bom. Humildade, humildade, parabéns. Porque tem que ter, né? Claro, tinha coisas que eu queria fazer, mas tinha coisas que eu sabia que eu não ia conseguir, eu chamava. E Qual que é a tudo maior, bem. qual que é a maior dificuldade? Assim, se olhando assim para trás, né? Ela tá com quantos anos agora? Acabou de fazer 2 anos. Nossa, gente, nasceu ontem. É. Quando você olha assim esses 2 anos, o que você mudaria nesses 2 anos? Vamos supor, você olha assim, o que você faria diferente? Nossa, o que eu faria diferente? Peguei, né, Carmen? A gente tem que treinar as perguntas antes, não é assim, já dá pronta. É, Não foi isso que nós combinamos. Enquanto você vai pensando, eu vou falando oi pro pessoal aqui. A Dani, parece que foi ontem que você falou que estava grávida. Oi, Dani, tudo bem? ai, Dani linda! Fabiana e Caroline.
Andréia Lima, que linda, a Ju tá maravilhosa, tá super bem. Você Obrigada, fazer gente. mais vídeos, viu, Dona Maria? A senhora tá ótima, tá linda. Vamos sim, com certeza. Kathleen, rede de apoio a tudo, quem tem valorize, exatamente. Alude, e não dar conta de tudo, está tudo bem. Sim, tá tudo bem. Bruno dando risada. Andréia Lima, que bom ter essa parceria no relacionamento. Show, é isso mesmo. Alude, também estou pensando aqui nessa pergunta. Alude, acho que foi a pergunta que eu fiz, né? Olhando esses gente. 2 anos, Alude Menezes, fala. Ô, Carmen, deixa eu falar. As meninas do grupo da escolinha da Helena estão tudo aí. Bem-vindas, queridas. A Lúcia, a Ajuda a André. gente aqui, o que vocês podem colocar aqui, fazer alguma pergunta, colocar alguma situação que você está passando. A live é de vocês. Ó, ela falou, a Lud, né, falou assim, também estou pensando aqui nessa pergunta, o que você faria diferente? Conseguiu, Lu? Vai ficar para uma próxima live? Sabe que hoje eu me arrependo de não ter tido a Helena antes, não ter tido filho antes, tá? Porque eu engravidei com 36 anos, tive a Helena com 37. Então, assim, a minha vida toda, Carmen, eu sempre priorizei muito meus estudos. Eu só, desde criança, eu sou meia nerd, sabe? Sempre gostei muito de estudar, de fazer curso. Então, assim, eu acho que eu esperei muito para ser mãe. Você tem que gravar, você tem que deixar gravado esse vídeo. Vou ver se eu salvo ele, mando para você. Tá. Você vai pegar esse Por vídeo. Exemplo, Você dá para a Helena, né? Quando ela tiver 20 anos, porque 20 anos é lógico que eles ficam bravos com a gente, aí você dá esse vídeo para ela assistir. Vou sim. Porque você podia ter respondido qualquer coisa, né? Aí você fala assim, sabe o que é? Ai, não te peguei agora. Sabe o que é? Hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo, seriamente. Porque, assim, eu olho assim para ela pequenininha e eu fico pensando assim, puxa vida, eu queria dar mais um irmãozinho para Helena, né? E aí, a gente tem que ser realista, né? Nós, mulheres, a gente tem a questão do relógio biológico, né? E aí eu fico pensando muito, por exemplo, hoje eu tô com 39 anos, né? E assim, o meu esposo, ele é filho único, né? Meu irmão fala que não quer ter filhos. Aí eu falo assim, caramba, só vai ficar Helena na família. Vamos fazer uma campanha, então, assim, irmãozinho já. Então, assim, eu fico muito, às vezes eu fico muito dividida, né? Às vezes eu falo assim, puxa, será que eu né, tento mais um, ou eu fico só com a Helena? Aí vem assim, puxa, mas se eu tivesse tido a Helena antes, ou um outro bebê, né, antes, né, eu não ia estar naquela coisa assim de corrida contra o tempo. Isso eu me arrependo. Claro, assim, né, eu coloquei as prioridades, meus estudos como prioridades, né? E também, assim, eu sempre quis também, eu nunca quis, assim, ter um filho, assim, com qualquer pessoa, sabe? Sempre quis ter uma família. Eu tenho meus pais tiveram um casamento muito longo assim, né? De 30 anos, quase, né? Então, assim, infelizmente, meu pai partiu. Então, assim, eu sempre tive muito o exemplo dentro de casa, de ter uma família, tudo. Então, eu fui levando isso para a vida. Nunca pensei assim, vou ter um filho aí. Não. E aí, né, graças a Deus, né, Deus me abençoou com casamento, tudo, nós resolvemos ter o nosso bebê, né, a nossa Helena. Mas tem essa questão que às vezes eu falo assim, puxa vida, eu poderia ter tido antes. Mas tudo bem. Não é uma coisa assim também que me atormenta, assim, sabe? Mas às vezes eu fico assim, eu paro para pensar, né, tudo. Mas
Mas tudo bem, Ju, não tem problema. vamos lá, foi Eu como acho que os foi. planos de Deus, ele sabe o que é É, melhor, né? foi como foi. Mas você É. precisa tomar cuidado. Eu percebi quanto que a sua energia baixou, né? Não era a minha intenção, mas o quanto que a sua energia baixou. Porque aí entrou na culpa. É, Né? Eu peço desculpas, acabei levando você para não, uma outra situação. Você começou a pensar já na criança, tudo. Eu levei você para uma reflexão tão grande, você embarcou na reflexão, né? E aí você começou a entrar na culpa. Então, assim, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Foi como foi, é, né? Esse negócio de filho também, uma amiga minha, ela foi fazer ela não queria filhos. E ela foi fazer uma cirurgia para varizes. E ela ficou, diz ela, um dia sem tomar anticoncepcional. Ela foi foi no caminho para o consultório, tá? Chegou lá, começou a chover muito, entrou água no consultório, o médico ligou para ela e falou assim, não venha, porque eu não tenho condições de atender. Ela voltou para casa. Não tinha o que fazer, né? Você sabe, né? Tá chovendo e tal, né? Chuva aqui, escritório lá, né? Não tem nada é. a fazer, né? Enfim, o que aconteceu? Grávida. Uma moça que tomou Caramba, uma moça que tomou 10, 15 anos anticoncepcional, ou seja, um dia, não parece mentira essa história? Você está compreendendo? O que é isso? A vida, minha amiga, ela te pega. Se ela fala que está na hora, não tem é, anticoncepcional no mundo, não tem estudo no mundo, não tem o que vai fazer com que você saia daquilo. Então, assim, você teve é filho na verdade. hora certa, no momento É, certo, estava tudo certo, naquela maturidade, sabe, você estava preparada. Vai, porque se fosse antes, teria acontecido, e tá? é isso mesmo. Então, o pessoal aqui É falando que isso está em mesmo. peso, o pessoal da escola, Ah, né? A Lud, nossa, ai, então vocês são igualzinho eu. maravilhosos, A Andréa Lima, todas aqui estão admirando tanta determinação da Ju em conciliar maternidade e carreira. O Bruno e eu me falando Obrigada. que foi no tempo de Deus. Olha aí, Bruno, né? Papai, é isso É, mesmo, no tempo de é Deus. no Deus tempo tem de o tempo Deus. dele. Eu não tinha lido e já pegamos aí. A Carla, pessoas falam que o primeiro filho come terra e a gente corre para o hospital. O segundo, a gente lava e liga para o médico. O terceiro, quando come, a gente pensa, você ainda vai querer jantar. Engraçado que tem muita gente que fala isso. Você comeu terra, você está satisfeito ou ainda quer janta? Show, É Carla, bem isso palmas assim, mesmo. só essa mineira mesmo para trazer essa alegria. A Dani, não pensa assim, Ju, corre que ainda dá tempo, eu engravidei com 40, olha aí, ó, já o A depoimento, né? Dani, a Dani, Dani é, Dani ai, gente, a Dani Magali, é maravilhosa. Ela tá é a com a maior, bebezinha bem pequenininha. olha aí, então, tá vendo? Já te deu É, apoio aí. É a maior riqueza da minha vida. A Carla, a gente meio que relaxa, mas ainda quer dar conta de tudo. A é, Lara, diálogo maravilhoso. Muito bacana, gente. Nossa, vocês são ótimos. Estou adorando a participação de vocês. Se tiver alguma é, coisa, vocês falam aqui. O pessoal bem legal, hein? Turma boa. Sejam todos é. muito bem-vindos. Que pessoal bacana. Chamei todo mundo em Que peso. legal. Ah, que bacana, Porque Ju. É é um gostoso. tema bem interessante, né, Carmen? Sim, Por exemplo, sim. né, eu não sei se todas as meninas, as pessoas que estão aí assistindo são mães, né? Mas se não são, um dia vai ser, ou conhece alguma mãe que está passando por isso e pode ajudar, né? Às Encaminha essa vezes, live para ela, né? Olha eu fazendo propaganda aqui. Mas sim, encaminha a live para ela, porque é importante a gente perceber que tem pessoas que estão vivendo a mesma história. É tão gostoso, é tão bom quando alguém fala assim, eu sei como que é, eu já passei por isso. Então dá uma sensação de é, pertencimento, que a gente não é um é isso ET, mesmo. né? Você vê, né? É isso, a gente precisa dessa abertura, a gente precisa de falar, a gente precisa estar junto com as pessoas. Precisa. E olha, a gente, tipo, né, na sala da Helena, né, que a Helena vai para a escolinha, né? Então tem as meninas, né, as mães. E aí a gente montou um grupo. E, gente, esse grupo era maravilhoso. Eu sempre falo assim, nossa, quem for mãe, tenta ter contatos com outras mães. Porque uma vai apoiando a outra, sabe? Às vezes tá com uma dúvida, às vezes tá falando assim, Sim, ai, gente, o bebê tá assim, olha, essa noite foi tão difícil, e uma vai ajudando a outra,
sabe? Às vezes, com uma palavra, uma conversa, ajuda tanto. Sabe? Às vezes você não precisa de alguém assim para fazer alguma coisa dentro da sua casa, não é isso. Às vezes você quer uma conversa, você quer desabafar. Eu falo assim, que a maternidade às vezes era muito solitária, né? Por mais que assim, às vezes você tem um grupo, a sua rede de apoio, às vezes você se sente sozinha mesmo, principalmente no começo. Né? Até porque eu entendo, porque no começo a gente está naquela montanha russa de hormônios, né? Uma loucura. Então, é uma loucura. Gente, puerpério, misericórdia, né? Tem a questão da recuperação, tem a questão da amamentação, né? Então, tem tudo. A questão de você cuidar do neném, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, né? Tem muitas dúvidas, tudo. Então, às vezes, eu me sentia meio assim, sabe? Meio assim, um pouco solitária, assim, mas... E quando você tem mães ao redor, é muito importante. É muito legal. Porque uma vai passando a experiência da outra, sabe? Então, é bem, bem legal. Às vezes, por exemplo, olha, o bebê tá assim. Tenta fazer isso, sabe? Tenta fazer aquilo. Ou então, às vezes você passou aquela noite assim, péssima, sabe? A noite toda acordada, com o bebê, né, doentinho, tudo. E aí você conversa com uma pessoa e fala assim, ai, nossa, minha noite foi tão difícil. E a outra pessoa te escutar. Isso é muito, assim, importante na vida de uma mulher, de uma mãe. Às vezes a gente pensa que palavra numa conversa não ajuda, ajuda muito, gente. Vocês não sabem a diferença que faz nas nossas vidas. Tô lembrando daquela fala que que a gente conversou, que você falou também da gente não criticar. Lembra que você falou que quando a gente vê uma criança... Do julgamento? Repete pra gente, por favor. Não julguem. Fala a história. Não julguem uma mãe ou um pai. Não julguem. E assim, sei lá, eu não sei o que está acontecendo. Mas ultimamente eu vejo tantas pessoas julgarem, né? Por exemplo, às vezes você vê algum post na internet, tá? Um exemplo que eu vou dar. Sei lá, de uma mãe que postou alguma coisa do filho. E aí quando você vê, tem um monte de comentário, um monte de gente julgando. Não sei o quê. Eu falo assim, gente, cada um cuida do seu filho do jeito que acha certo. Do jeito que pode. Né? Então, o jeito que consegue, né? O jeito certo a gente sabe, mas o jeito certo então, que a gente pode tem uma diferença enorme. Sim, e assim, cada pessoa tem uma realidade, sabe? É muito singular. Então, não dá para ficar julgando. Ao invés de julgar, ajude. Né? Então, não julgue. Ajude. Às vezes, né? Por exemplo, eu vou falar. Uma experiência minha, tá, gente? Que aconteceu. A Helena tá com 2 anos, tá? Então, esses 2 anos aí é aquela fase dos Terrible Two, né? Que é a adolescência do bebê. Gente, sério, eu não vou mentir pra vocês. Tem dia que a Helena, às vezes, me tira do sério. Sério, eu não vou mentir, tá? Eu tô sendo bem transparente mesmo com vocês. E aí, teve uma vez que eu fui no shopping com ela. Não sei, eu fui comprar alguma coisa, não lembro. E aí ela começou, né, a fazer as birrinhas lá. Da piti. Ai, gente, sério. Pensa no shopping lotado. A Helena começou a chorar horrores. E assim, o choro da Helena é muito peculiar. Né? Criança, neném, gente. E aí, eu comecei a me sentir incomodada, não porque ela estava chorando, eu comecei a me sentir incomodada porque as outras pessoas ficavam me olhando. E eu comecei a ficar com vergonha. Aí eu falei pro meu marido, ele falou assim, vamos embora. Nossa. Porque eu sentia não, as pessoas talvez não precisa chegar em você e falar, nossa, né? Mas só do olhar, você sente. Tudo. Sabe, você sente.
quando tá julgando, ai, nossa, por que essa mãe não faz isso tipo, ai, por que não controla essa criança? Gente, é uma criança. É um bebê. Então, assim, eu vi para eu poder conseguir passar por essa fase dos 2 anos, eu tô procurando muita informação. Eu e meu marido, a gente procura muita informação. Porque às vezes a gente fala assim, é birra. Gente, não é birra, às vezes. Né? É uma criança, é um ser humano que ele está descobrindo a individualidade dele e ele está descobrindo os gostos dele, né? Ele está descobrindo o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele não tem, por exemplo, o bebê ele não consegue ter aquele controle dos sentimentos. Então, assim, nós como pais, né, como mãe, pai, a gente tem que ter uma paciência enorme. E é difícil, viu? É bem desafiador. É bem desafiador. Então, a questão, assim, do julgamento, gente, não julguem, pelo amor de Deus. Se vocês viram uma mãe com um bebê chorando, não fiquem olhando. Saiba que ela já está mal. Não precisa dizer. Saiba que ela já está preocupada. Mas você falou uma coisa aí da criança, né? Desses sentimentos e tudo, mas não é só da criança. Nós adultos também, a gente às vezes tá bravo, tá nervoso, né? Quando a gente vai estudar o cérebro, a gente entende, né? O inconsciente ele acaba gerando sentimentos pra gente e ele manda pra gente. O nosso organismo, ele acaba, é todo química. Então, às vezes, uma química em deficiência do nosso cérebro já provoca mau humor, já provoca chateação. Então, nós temos esses sentimentos ao longo do dia e a gente não sabe nomear. Então, se nós adultos não sabemos nomear, às vezes eu tô aqui quieta e bem raiva. Fala, gente, mas por que eu tô com raiva? Aí o cérebro, ele vai começar. Eu tô com raiva. Eu já sei porque eu tô com raiva. Eu estava pensando naquilo. Aí você busca, você associa com algo. Não. Às vezes é algo do próprio organismo. É uma energia ali, é uma química do próprio organismo. Agora, se nós adultos não sabemos nomear o que nós estamos passando, somos adultos, sabemos falar, sabemos gritar, sabemos expressar. Imagina uma criança que ela não sabe se expressar. É só chorar. Imagina. Mesmo, chorar. Precisa chorar. Às vezes a gente tem vontade de sair correndo no meio da rua gritando. Sim, rasgando a roupa, né? Eu vou rasgar roupa. Já é para sair louco, eu vou aproveitar para rasgar roupa. Mas dá, né? Imagina um bebê. Então tem essa questão. Gente, essa questão do julgamento é terrível, sabe? Ai, você não pode fazer isso. Ai, você não pode fazer aquilo. Isso aqui, gente, cada um tem uma realidade. Sabe? Né? Foi criada de uma forma, né? Tem todo um conteúdo atrás. Não existe concurso para ser mãe e pai. Não mesmo. Não existe concurso. Qualquer pessoa pode ser. E nesse qualquer pessoa, até eu, até você, quer dizer que ainda não estamos resolvidos. A gente é pai e mãe, a gente não está resolvido. Então a gente vai falhar, a gente vai fazer besteira, a gente vai pirar e tá tudo bem. Mas tem uma música do... Nossa, eu lembrei agora de uma música do Renato Russo, Pais e Filhos. E aí tem uma parte da música que ele fala assim, que os pais são crianças como você. Então, assim, nós, né, por exemplo, nós como mãe, pai, né, às vezes a gente vai acertar, vai errar, e tudo bem, gente. Tudo bem, a vida tá aí, eu falo assim, a vida é uma escola. A vida é uma escola, e tudo ok. E eles vêm também, os nossos filhos vêm também para nos ensinar muito. Sim, né? Ensina pra cá. Então, assim, baita de uma escola. Muito! Nossa, gente, eu falo, a Helena me mostrou tanta coisa que eu pensei, assim, nossa, hoje eu sou capaz de fazer isso. Tanta coisa. A Helena me mostrou eu ter mais paciência. Às vezes eu queria tudo ali, tudo na mesma hora, tudo ali, sabe? Não, eu quero fazer isso pra ontem. Não. Ela me ensinou muito a ter paciência, a ter coragem. E ela me mostrou como eu sou forte.
Porque eu tive que ter, por exemplo, a questão da decisão, né, de ir para empreender, né? Eu tive que ter muita coragem Sim, e muita resiliência. Porque eu vou falar para você, tem horas que às vezes eu penso, ai, nossa, ai, às vezes bate o desânimo, né, gente? É normal, sim, sim, empreender não é sim, fácil. Tem dias que, ok, tem dias que não dá. Aí tem hora que às vezes fala, nossa, né, será que, né, dá certo? Tem horas que é normal, gente. Às vezes a gente pensa em desistir, tá? Eu já pensei sim em desistir. sim. Só que aí eu falo assim, não, não vou desistir, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me identifico, eu amo o que eu faço, então vamos para cima. É uma fase. E aí quando eu olho para ela, eu falo assim, não, eu vou para cima para sempre trazer assim o melhor, né? Um futuro melhor para minha família, né, para ela. Então, os filhos nos ensinam muita coisa. Nos Sim, nos ensinam fortalece. assim, nos fortalece. Eles fazem com que a gente se torne melhores, né? A Andréia está falando assim: o importante da escuta é o acolhimento sem julgamentos. Isso Falou, como eu mesmo. brinco, ninguém sabe os perrengues que os pais passam, então é muito superficial a opinião, julgamento. Uma mãe acolher outra mãe é um ato de nobre de solidariedade, provavelmente. A Jude Menezes, né? A Sim. Andréa Lima, que live deliciosa, que bom! O Bruno Ah, Arruda. É tudo novo para eles. Se nós, com 40 anos, nossa cabeça fica confusa, imagina dos bebês. A pois é. maternidade realmente é linda, porém confusa. Eu acabei fazendo o caminho reverso da Ju. Me abdiquei do trabalho e hoje emocionalmente é muito difícil. Que depoimento bacana, que é isso que a gente estava falando, né? Às vezes você acaba renunciando e às vezes você acha que vai facilitar e aí você vê que, né, se torna Sim, mais trabalhoso, né? sim. Francisca Lindas, a Ai, Jude, minha dois desafios. Ah, a mamãe. é mamãe Uau, bem-vinda, mamãe maravilhosa. maravilhosa que a senhora tem. A Lude, dois desafios gigantescos, a maternidade e o empreendedorismo. Parabéns, Ju. É Obrigada, gente. isso. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? A gente já está com uma hora, ô, Ju. Já? Não, mas quem Já. quiser fazer perguntinhas pode fazer, fique à A vontade. Francisca Gomes, parabéns, Ju. Não, é Ai, muito obrigada, bacana esse mãe. depoimento. Você Ah, nasceu para comunicação, você é de Gêmeos, né? sou, sou de Comunicação, Gêmeos. amiga. E eu vou te Amiga falar, e o gente, eu tudo. vou contar uma coisa para você. Eu Conta. tava numa ansiedade tão grande, menina do céu. Hoje eu fui lá no estúdio atender, né? Ah, Fui lá, eu peguei. Você sabe dos meus olhinhos essenciais. Eu falei assim, pois eu vou pegar esse olhinho de lavanda. Trouxe o olhinho de lavanda, passei aqui, ó. Ai, tô plena. Não, você tá ótima, super solta, super descontraída, tá uma delícia. Você vê, já tá uma hora aqui, eu nem senti. Nossa, nem eu, menina. Você viu que Nossa, tô legal? chocada. Aí depois o pessoal olha nossas lives lá uma hora e fala, ai, Deus me livre, nem vou assistir, que é uma hora. E você vê, a gente começa a assistir, é que realmente né, muita coisa acaba não dando conta, eu preciso abdicar disso, renunciar isso. Mas antes eu pegava as lives, eu cortava ela, pegava as partes mais assim, que né, esses momentos que tem essas falas bacanas, e eu fazia Ah, Reels de sim. 1 minuto, era muito legal. Antes eu né, tinha tempo para isso. E hoje eu lamento, porque assim, eu vejo as lives quanta riqueza, né? Eu falo, gente, se eu pudesse Tem, pegar, sabe? Porque cada riqueza, né? Mas tem. fica aí, quem Tem, sabe a tem gente muita riqueza. tem muita riqueza, né? Ju, o que mais É, você gostaria de falar? gente, eu queria falar muito assim para as mães, para os pais, tá? Pai, mãe, É, é desafiador, tá? Não é fácil, às vezes, conciliar a questão da maternidade, né? Ou da paternidade também, né? Porque hoje em dia os pais também eles estão muito presentes. participativos, É, né? Muito presentes. Em questão de educar um filho com o profissional, com o lado profissional, né? Não é fácil. Eu quero dizer para vocês não se culparem, gente, não se culpem, tá? Às vezes é normal, vem aquele sentimento de culpa, tudo, mas não fiquem se cobrando tanto,
Porque tente deixar a vida mais leve, porque quando a gente deixa a vida mais leve, tudo flui. E quando a gente deixa nas mãos do nosso Senhor, também tudo flui, né? Então, não se culpem. Às vezes a gente fala, às vezes, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sábado passado, eu trabalhei lá no estúdio, trabalhei 12 horas, Carmen. Caramba, Graças a Deus. bastante. Que bom, que bom, que bom. Mas é puxado. Comecei a trabalhar às 7 da manhã e fui até 7 da noite. Puxado. E aí o meu esposo, né, falou assim, ai, a Helena tá aqui te chamando, né? Ela fica chamando mamãe, mamãe. Aí entre um atendimento e outro, eu faço uma ligação de vídeo para ver ela, né? Tudo. Uhum. E aí eu cheguei no sábado, eu cheguei assim extremamente cansada, Carmen. Cansada, assim, eu só queria um banho e cama. Tava bem cansada. Aí quando eu cheguei aqui na sala, eu já escutei a vozinha dela. Aí ele falou, ai, quem chegou? A mamãe. Ai, aquilo me deu um ânimo, sabe? É tão gostoso. Então, assim, gente, é muito cansativo. Se vocês puderem ter uma rede de apoio, tenha. Não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Não somos seres humanos, a gente não é robozinho. Então, a gente vai precisar mesmo de ajuda uma hora ou outra. Às vezes, você vai precisar de ajuda para tomar um banho. Sim. Vai precisar, né? Então, não tenha vergonha. Tente deixar tudo leve. Sabe, ultimamente eu tô assim. Se eu vejo que tem louça na pia e a Helena quer brincar, eu vou brincar com a Helena. Porque os nossos filhos crescem tão rápido, né? Então, assim, curtam seus bebês, sabe? Brinquem com ele, dê muito amor, dê muito carinho, cheire, beije. Se tiver que dormir, durma também junto com ele. Não precisa fazer tudo certinho. Porque assim, toda essa memória afetiva, eles vão guardar. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu lembro muito dos meus pais, quando eu era pequena. Então, assim, eu tenho muitas lembranças, assim, por exemplo, da minha mãe contando historinha à noite pra gente dormir, pra mim, pro meu irmão, pra gente dormir. Eu tenho muitas memórias, assim, do meu pai. Eu e meu irmão, nós temos diferenças de 3 anos, né? Então, às vezes meu pai ia assistir TV, assistia desenho com a gente, colocava eu numa perna e meu irmão na outra. Então, ficava ali aquela... Então, assim, eu tô com quase 40 anos de idade e eu tenho muitas memórias afetivas de quando eu era muito pequenininha. Então, assim, eu sei que às vezes a gente, né, a nossa casa tá assim, ó, uma loucura, né? Mas tire um tempo para os seus bebês. Também tire um tempo para vocês também, mulheres. A gente precisa, sabe? Além de sermos mães e esposas, nós somos mulheres, nós somos seres humanos e nós somos indivíduos. Então, assim, se puder deixar... Ai, puxa, eu tô com a unha para fazer. Tenta arrumar um tempinho, sabe? Deixa... Eu sei que é corrido, tá? Eu sei porque... Sim. Espero que eu não consiga fazer. Mas tente. Não deixe o indivíduo, a mulher de vocês morrerem. Não deixe. Porque é a essência. É a sua essência. Então, não deixe a essência de vocês morrerem. Porque depois, tudo vai fluir. A vida vai ficar mais leve. Não se culpe em questão do trabalho. Gente, isso é normal. Vai ter dias que a gente vai chegar super cansada. Vai ter dias que a gente vai chegar mais animada. Mas não se culpem. Viva a cada dia, sabe, como se fosse um único dia. Não fica também pensando muito também no futuro, não, porque causa ansiedade. André Lima está perguntando aqui, Ju, voltando ao tempo, o que você falaria para a Ju de hoje como mãe profissional? O que esse novo mundo iria te proporcionar? Ai, nossa. Só pergunta top, né? Caramba, menina, vocês capricharam. Capricharam, pessoal bom esse, viu? Enquanto você está pensando aí, a Ju falou uma coisa aqui que eu fiquei extremamente emocionada, que eu ia realmente encerrar a live com isso.
Nós estamos criando, né, diz que você já ouviu na internet, a gente cria gado, né? A gente não cria filhos, né? Criar é criar gado, né? A gente treina, né? A gente caminha com eles, né? Sim, A infância, ela passa muito rápida. E o mental da criança, o mental do ser humano, está sendo construído do 0 aos 7 anos. Então, você usou uma palavra aí que a gente usa muito na terapia, que se chama memória afetiva. O quanto essas memórias afetivas elas são importantes para o indivíduo, para o ser humano, para o adulto. Esse adulto ele vai ter uma maturidade emocional dependendo dessas memórias afetivas que ele tem, que foi passado para ele justamente nessa idade, 0 aos 7 anos. Desde o momento que está na barriga até os 7 anos de idade. Então, pessoal, a Ju falou e eu reforço isso, e se eu voltasse, meus filhos, eu tenho uma menina de 23, menina, né? Eu tenho uma filha, uma moça de 23 anos, um de 27, um rapaz de 27 anos. E se eu pudesse voltar no tempo, eu construiria mais, esse arrependimento eu tenho. Eu construiria mais memórias afetivas. Eu teria ficado mais com eles, eu teria demonstrado mais amor. Porque o que fica verdadeiramente, às vezes a gente fica tão preocupado com a educação, a gente fica tão preocupado em passar tantos valores para eles, né? Eu tive muita preocupação em dar excelentes escolas para meus filhos, muita educação, esportes e tudo isso, morria de medo de droga e tudo mais, então ocupava 25 horas do dia deles. E aí, hoje, se eu pudesse voltar lá, eu sentaria no chão e eu ficaria mais com eles. Então, para você, mãe, que está ouvindo isso daí, senta no chão e fica com o seu filho. Porque você sim. vai estar construindo memória. Sabe, depois ele faz uma pós-graduação, depois ele vai fazer exercício físico por algum motivo. A gente não precisa obrigar tudo, a gente não precisa fazer todas essas questões lá na infância. Isso. Mas a única coisa na infância que depois, mais tarde, não vai recuperar são essas memórias afetivas. Então, ficar com o seu filho, abraçar seu filho e dizer o tempo todo, eu amo você. Como você é bom. Pega, sabe, teu filho, alguma coisa, tem uma orelha bonita, tem um nariz bonito, alguma coisa lá que você admira, aquilo que é verdadeiro, abraça ele, fala aquele narizinho. Até hoje eu lembro uma tia minha falar do meu nariz, eu adoro meu nariz, nem sei se é bonito, mas ela pôs na minha cabeça que meu nariz é bonito, eu adoro meu nariz. E as pessoas sendo cirurgia falam, gente, mas meu nariz é tão bonito. Foi uma tia minha, eu tinha 7 anos, eu tava deitada, ela foi lá e falou assim, olha como o narizinho dela é bonito. Até hoje, com 53 anos, eu lembro da minha tia e ficou aquela hipnose, meu nariz é bonito. Então, assim, a gente recorda muito. Gente, pega a criança, principalmente, agora falando como terapeuta, nos primeiros minutos que o seu filho está dormindo, ele já está num estado de hipnose ali, poderosíssimo, é o subconsciente. Vai falando para ele, nos primeiros minutos que ele está dormindo, fala para ele, você é amado. João, Tiago, Francisco, Maria, Helena, você é amada. Você é amada, que bom que você nasceu, você tem um lugar ao mundo, você traz alegria, você encanta a minha vida, você deixa o ambiente mais feliz. Vai falando, vai falando, vai falando, porque você está fazendo uma hipnose dessa criança, você não tem noção do ser humano maravilhoso. É isso mesmo. Tem a questão da segurança, né? Exatamente. Então é isso, você consegue responder a pergunta dela? Respondo sim. Olha, se eu voltasse no tempo e visse assim a Ju, né, que hoje eu sou, eu falaria assim, você não imagina o que você será capaz de fazer futuramente. Show. Porque antes eu tinha muitas inseguranças, né? Às vezes eu falava assim, será que eu consigo? Hoje não. Hoje eu falo assim, eu vou conseguir. Claro, posso ter obstáculos, é normal. Posso ter pedrinhas no meu caminho, é normal. Essas pedrinhas, hoje eu entendo que seja para o meu amadurecimento, para o meu aprendizado. Mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Não vou desistir. Então é isso, gente. Que tá aqui tá torcendo demais. Não desista dos sonhos de vocês. Todo mundo aqui veio torcendo por você, tô aqui torcendo por você e todos nós aqui. Ju, obrigada. Palavras finais. Gente, quero agradecer primeiramente a Deus por ter essa oportunidade de conhecer tantas pessoas maravilhosas, né, que estão rodeando a minha vida. Agradeço a você, Carmen, também, pela oportunidade. Você é uma pessoa maravilhosa, adoro você. Agradeço aos meus pais também,
pela base que me deram na vida, pela minha mãe, que me ajuda em tudo hoje. Agradeço ao meu esposo também, que é um companheiro, sabe, uma pessoa maravilhosa, que sempre está ali disposto a me ajudar nas minhas loucuras, nos meus sonhos. Amor, né? Que maravilha. Né? Então, assim, eu peço muito a Deus que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Se não está acontecendo agora, vai acontecer no tempo certo. É só a gente deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando a gente deixa nas mãos dele, tudo flui. O nosso Pai eterno, ele sabe o que é melhor para os seus filhos, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas, puxa, eu quero fazer isso, mas não está dando certo. É porque não é a hora. Mas não desista dos seus sonhos, não desista da essência de vocês, não é porque vocês são mães ou são pais. Eu sei que é cansativo, mas não desista, que vai dar tudo certo. E muito obrigada por todos acompanharem, né, Carmen, a gente. Sim, a né? poetisa aqui da live, a Carla, tá falando assim, pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Nossa, que lindo, lindo. Ai, vou levar essa frase para a vida, achei lindo. E a Francisca, estamos juntos. Ai, olha a mamãe a aí. Dani, desista de desistir. Show. A Andréa Lima, me arrepiei, Ju, com a sua resposta. O Bruno, eu pensei exatamente na questão da insegurança, amor. Legal. Uau. Pessoal, nós vamos encerrar. Né? Então, 1h e pouco, nós vamos encerrar. Ju, tá convidadíssima. Se deixasse a gente até... Não, se deixar, né? Assunto nós temos. Não, mas me chame que eu venho. Tá convidada já para retornar. Pessoal, como que entra em contato com você, Ju? Qual que é o seu Insta? Meu Instagram é @jubiomédica_estética, sem o acento, tá? Lá eu sempre estou postando meu trabalho, posto diquinhas de como cuidar da pele, né? Dicas de skincare, de tratamentos também, tá bom? Então sempre tem novidade lá. E qualquer coisa também, lá também tem o meu contato também. Lá pelo link da bio também tem o meu contato, vai direto pro WhatsApp. Então, se vocês quiserem fazer algum tratamento, ficar com a pele linda, maravilhosa, corpo, fazer uma massagem relaxante, liberar todas essas os estresses. Bora lá, que a Ju aqui tem uns olhinhos essenciais lá muito bons. Uns detoxes fenomenais. Muito bem, Ju, muito bem. A gente, de repente, podia até falar depois, numa próxima, sobre skincare, né? Cuidados aí que a gente pode fazer em casa mesmo, né? Quem sabe, se o pessoal quiser, deixa escrito aqui. A gente pode ver. Aí a gente combina certinho. Uma data. Ju, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigada pelo pessoal que você trouxe, né? Pessoal lá da escolinha, as mães, as suas amigas, né? Sua mãe, seu marido. Agradeço a presença de todos vocês. Essa live ficou muito bonita, ficou muito rica, ficou muito amorosa, né? Aqui a gente abriu aqui a gente, eu precisei usar umas amor técnicas de mãe. Aqui. Eu precisei usar umas técnicas aqui que eu aprendi para no final. Ju, continua! Eu não dou conta. Precisei usar umas técnicas aqui para voltar várias vezes, porque fiquei extremamente emocionada. Então, assim, obrigada mesmo, né? Obrigada pela sua presença, obrigada a todos. E eu vou encerrar a live, agradecendo a todos vocês, pedindo para vocês compartilharem essa live. Isso! Ju, beijão, viu? Beijão. Um beijo, gente. Ótima, tá pronta. E canal no YouTube, podcast, manda ver. Vamos lá. Nasceu para isso. Gente, um beijo. Pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um beijão. Obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau. Estou encerrando.